Vamos então começar o 9º capítulo. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Nós vamos ver em algumas traduções: bem-aventurados os que são dóceis, porque herdarão a terra. Então vamos ver aqui as palavras do Kardec. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que mate merecerá ser condenado no tribunal. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco merecerá ser condenado no fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Então nós vamos ver aqui o Kardec colocando dois versículos aqui de Mateus, o versículo 4, o outro versículo 9 mais adiante, e depois mais adiante ainda o 21 e 22. Quando Jesus está falando dos dóceis, porque eles possuirão, eles herdarão a terra, quer dizer, eles serão merecedores de continuar na terra. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nós temos que entender por dóceis, por pacíficos, por brandos, porque também algumas traduções está aqui, bem-aventurados os brandos, porque serão chamados filhos de Deus. O que é ser pacífico? O que é ser dócil? O que é ser brando? Isso é uma postura interior. A mansuetude não é a ociosidade, não é ser conivente com as coisas e com a violência. Não. A mansuetude, a docilidade, a brandura são estados de alma. Isso não quer dizer que seja uma pessoa apática, uma pessoa que não tem atitude nenhuma. Não, ao contrário. O pacífico é aquele que trabalha pela paz. Aquele que tem docilidade, brandura, mansuetude é aquele que trata tudo e a todos com muita bondade, com muito carinho, com muita empatia, se colocando no lugar do outro, tendo que tomar atitudes às vezes severas, mas brandas, sem ódio, sem raiva, sem despejar no outro os seus complexos, as suas falhas, os seus medos. Ao contrário, com muito amor, com muita brandura, colocar para o outro tudo aquilo que é necessário ser colocado. Fazer tudo aquilo que é necessário para que haja paz. Fazer tudo o que for necessário para que haja tranquilidade, para que se seja feita a justiça o máximo possível. Então, brandura e mansuetude não é ficar escondido do mundo, da vida, nem dos problemas, nem assistir o outro apanhar e não fazer nada, é ao contrário. Perdão. É ir ajudar aquele que está precisando de ajuda sem ódio àquele que é o algoz, porque vai ter para o algoz o olhar de brandura, o olhar de resiliência, de empatia, como Jesus teve para com toda a humanidade quando ele colocou: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então a gente tem que olhar para aquele irmão que ainda é ignorante no bem, é ignorante nas leis de Deus, olhar para ele com piedade, porque eles não sabem o que fazem. Perdão. E o brando e pacífico é aquele que toma as atitudes necessárias para manter a paz, mas toma as atitudes com amor, com carinho, com um olhar para o outro, principalmente para aquele que é ignorante, um olhar de caridade, como se a gente olha para uma criança que erra.
Porque a gente sabe que aquela criança ainda tem muito, mas muito por aprender. E a gente já passou por aquele estágio. É assim que a gente tem que entender o que Jesus está colocando. Kardec continua. Com essas máximas, Jesus tornou lei a doçura, a moderação, a mansuetude, né, que é a brandura também, a afabilidade e a paciência. Ele tornou lei. E quando Jesus coloca quem tem ouvidos para ouvir que ouça, nós precisamos prestar atenção, porque se nós formos no hebraico antigo, nós vamos ver que a palavra ouvir e obedecer é a mesma palavra. Então nós precisamos talvez traduzir essa colocação de Jesus: quem tiver ouvidos para ouvir, obedeça. Obedeça às normas, obedeça à lei. Então o que Jesus está colocando aqui é muito atual, como tudo que Jesus coloca. Hoje, no meio da pandemia, nós vemos pessoas que não são capazes de obedecer uma lei simples, como é a de usar máscara, a de ficar a 2 metros de distância, 1,5 metro de distância. Se nós não conseguimos obedecer a lei nas mínimas coisas, que é para garantir a saúde do outro, para garantir a nossa saúde, a saúde daqueles que convivem conosco, a gente não consegue manter obediente numa lei tão simples, que é de usar uma máscara, imagina nas leis de Deus, imagina nas leis de Jesus. Então, quando ele coloca aqui, Jesus tornou lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E nós temos que perguntar para nós obedecemos às leis que Jesus colocou? Nós obedecemos às leis de Deus? Nós obedecemos às leis dos homens que são mais simples, mais ligadas ao nosso dia a dia, mas que elas fazem parte da ética, elas fazem parte da cidadania. Nós obedecemos? Se nós não conseguimos no pouco, como vamos conseguir no muito? Aí nós vamos entender a colocação de Jesus. Aqueles que muito foi dado, muito será cobrado. Porque aquele que não consegue ser fiel no pouco, não poderá ser no muito. É óbvio. Aquele que não consegue usar uma máscara, não consegue obedecer uma lei simples de cidadania, como ele vai obedecer às leis, como Jesus está colocando uma lei? Doçura, moderação, mansuetude, afabilidade e a paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Por isso que ele coloca aquele que disser raca, aquele que disser és louco, aquele que ofender nos mínimos detalhes um irmão, ele está contra a lei. Vamos lembrar a lei mosaica, não matarás. Mas não é só matar o outro tirando a vida dele. Mas você mata aos pouquinhos quando você tira a esperança. Você mata aos pouquinhos quando você tira a chance de uma criança pobre ou de uma criança negra se educar. Você mata aos pouquinhos quando você não sai para ajudar ou você não sai para fazer aquilo que você pode para ajudar aqueles que estão passando necessidade. É uma violência. Você está matando aos poucos. Talvez aquele que mate de uma vez só seja menos cruel do que nós que matamos o nosso semelhante todos os dias aos pouquinhos, que é uma tortura. Nós precisamos parar para pensar no que nós estamos fazendo. Então, quando o Kardec continua, raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem sem miolos, cabeça vazia, e se pronunciava escarrando e virando a cara. Então era uma injúria, um insulto. E Jesus coloca, aquele que falar raca para o seu irmão está contrariando a lei de Deus. Imagina aquele que sai e não se preocupa em contaminar os outros, contaminar os que estão na sua casa. E Jesus vai ainda mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão,
és louco. Vamos entender aqui essa colocação quando ele fala do fogo do inferno. Porque na época de Jesus, fora dos muros da cidade tinha a Gina. A Gina era um monturo onde se colocava todos os lixos, se colocava fogo e para que o fogo se mantivesse, se jogava enxofre. Por isso que aquilo era chamado de inferno, porque era um fogo que nunca apagava. Por quê? Porque eles não deixavam apagar, eles jogavam enxofre, aí o fogo pegava, jogavam mais lixo e aquilo não apagava nunca. Quando Jesus fala, ou quando no Velho Testamento se fala de inferno, está se referindo àquilo que o povo conhecia e chamava de inferno, que é a Gina, que é aquele monturo de lixo que queima o tempo todo. Não tem nada a ver com a colocação de fogo para a eternidade que as religiões colocaram na Idade Média, né? Então, vamos entender o que o povo ouvia e entendia na época de Jesus, porque Jesus era muito claro para aqueles que o estavam ouvindo naquela época. Quando ele falava, vai para o fogo do inferno, vai para o monturo, vai para aquele lixo que vocês chamam de inferno e que queima o tempo todo, que vão lá e jogam enxofre e o fogo nunca apaga. É lixo. Vai ser atirado ao monturo de lixo. Nós precisamos entender as coisas como são colocadas, tirar o espírito da letra. Nós não podemos ir ao pé da letra, até porque a letra também foi modificada em várias traduções. A gente precisa buscar, né, o grego antigo, o koiné, que era o grego da rua que era falado naquela época, ou ir buscar no hebraico para ver qual era a palavra, quais são todas as traduções que ela pode ter, para que a gente possa começar a ter uma compreensão melhor daquilo que Jesus estava colocando. Aqui, como em qualquer outra circunstância, é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas o que uma simples palavra pode ter de tão grave para merecer uma reprovação tão severa é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, para que haja concórdia e união, precisa haver palavras doces, brandas, podem ser enérgicas, firmes, mas brandas, com mansuetude, sem carregar nelas raiva, sem carregar nelas ódio, sem carregar nelas vingança. Que para você ser enérgico e buscar as coisas certas, você não precisa ser e não deve ser raivoso, muito menos colérico, porque a cólera é um distúrbio interior. Quando a pessoa está colérica, ela enche de veneno o seu corpo, o primeiro que sente é o fígado. Ela se envenena e com as suas palavras ela joga veneno no outro. É preferível ficar quieto. Mas você colocar energicamente as coisas que são necessárias, com brandura, com mansuetude, como você fala com a criança, com amor, porque você quer educá-la, é assim que nós temos que ser no nosso dia a dia, porque senão nunca nós conseguiremos chegar naquilo que Jesus espera de nós, é que nós nos amemos como Ele nos amou. Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós nunca vamos conseguir chegar nesse ponto se nós não nos policiarmos para sermos mais dóceis, mais brandos, mais tranquilos no nosso dia a dia. Se nós não tivermos empatia com o outro, nos colocarmos verdadeiramente no lugar do outro, sem o olhar de juiz e sem cumplicidade. Não é cumplicidade que se está falando. O que está se falando é de caridade, verdadeira caridade. Olhar para o outro como ele verdadeiramente é. Uma criança, não importa que seja uma criança num corpo de um velho de 80 anos, ou seja uma criança no corpo de um homem de 40 anos, ou seja uma criança no corpo de uma criança de 7 anos. O espírito
é criança e ainda não aprendeu. E nós temos que respeitar o tempo de cada um, porque Deus respeita o nosso tempo. Então nós temos por obrigação respeitar o tempo do outro. Toda palavra ofensiva é um golpe contra a benevolência recíproca e a fraternidade. Ela entretém o ódio e a animosidade. Enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade em relação ao próximo é a primeira lei de todo cristão. Enfim, depois da humildade perante Deus. O que é a humildade perante Deus? É se colocar perante Deus como nós somos, simples e ignorantes, querendo aprender. Isto é ser humilde, é querer aprender. Se voltar para Deus agradecendo por tudo que tem e pedindo a Ele verdadeiramente com o coração o pão nosso de cada dia. Não é o pão que alimenta o corpo, porque o corpo perecerá em pouco tempo e vai voltar para a terra. É o verdadeiro pão que alimenta a alma, que é o pão que vai fazer com que a gente se alimente para a eternidade e se sacie, não precise de alimento depois. Não tenha fome depois. É este alimento que a gente tem que entender, que é este alimento que Jesus nos ensinou a pedir todos os dias com a oração que Ele nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão do conhecimento, da verdade, da sabedoria. Mas o que entende Jesus por estas palavras, abre aspas, bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra, fecha aspas. Ele que disse que se deve renunciar aos bens deste mundo e que prometeu os do céu? Enquanto espera os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra para viver. Somente recomenda não atribuir a estes últimos maior importância do que aqueles. Então, quando Jesus coloca bem-aventurados os que são dóceis, porque herdarão, porque possuirão a terra, ele está dizendo que nós teremos todos os bens da terra se formos fraternos, solidários, dóceis, amorosos, caridosos. Mas por que ele está colocando isso? Porque nós precisamos dos bens da terra para crescer, para nos melhorar. Nós não podemos dar mais valor aos bens da terra do que damos aos bens verdadeiros, que são os bens do céu. Eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que servir aos ensinamentos que Jesus nos trouxe, que são as leis de Deus. E não servir a mamão, como colocou Jesus. Não servir a materialidade. Eu tenho que pensar a quem eu estou servindo, porque eu estou servindo sempre. Se eu não sirvo a Deus, eu sirvo a alguma outra coisa, porque eu sou energia e energeticamente eu estou sempre direcionando a minha energia para alguma coisa. Se eu não estou direcionando a minha energia para Deus, eu preciso ficar muito atenta, eu preciso analisar muito bem ao que eu estou direcionando a minha energia. Se é o consumismo, se é a materialidade, se é o poder, se é a fama, a glória, a vaidade, ao que eu estou direcionando as minhas energias. Quais são as minhas tendências? Porque a hora que eu descubro quais são as minhas tendências, eu estou descobrindo o que eu vim consertar nessa reencarnação. Ou nessas últimas encarnações, e talvez nas próximas. Mas a hora que eu tomo consciência, a hora que o irmãozinho instigante busca uma brecha em mim para tentar me dominar pela minha tendência, eu falo, isso não é meu. Eu estou lutando contra a vaidade, eu estou lutando contra o orgulho, eu estou lutando contra o egoísmo, e isto que está vindo não é meu, isto é para fazer a minha vaidade se ressaltar, é para fazer o meu egoísmo se ressaltar, então eu vou cortar, eu vigiar e orar. É assim que a gente se modifica o tempo todo. Então eu vou repetir. Enquanto espera os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra para viver. Somente recomenda não atribuir a estes últimos, os bens da terra, maior importância do que aqueles, os bens do céu. É saber dar valor e saber dar importância às coisas que realmente têm valor, às coisas que realmente têm importância, e não esperar perdê-las para dar valor.
Aquela pessoa que maltrata o marido, maltrata a companheira, trata com desdém. A hora que desencarna, vai lá no cemitério levar a flor, ficar chorando, pedindo desculpa. Por que não parou para pensar, não analisou e ficou olhando as coisas boas? Olhando para o outro e vendo as coisas boas que ele tem. Valorizando essas coisas. Dizendo, enquanto a pessoa está do lado, eu te amo, vamos nos ajudar, vamos nos modificar. Isso que você fez me magoa, me chateia, mas coloca com mansuetude. Coloca com docilidade. Mas coloca, seja firme. Quando Jesus coloca que o homem de bem é sim, sim, não, não, ele está dizendo, tome uma atitude, tenha opinião, não fique em cima do muro e assuma as responsabilidades do seu sim, sim, ou assuma as responsabilidades do seu não, não. Mas não seja morno, não fique no meio do caminho, porque isso não leva a nada. Nós temos que assumir as nossas ideias, os nossos pensamentos, assumir as responsabilidades. Quando a gente descobre que está errado, pedir desculpas, voltar atrás, olha, eu estava errado. Isso não tem problema nenhum. Descobrir, aprendendo, buscando conhecimento, descobrir que estava errado, me perdoe, vou mudar, vou fazer diferente. Vou chegar para todo mundo que eu disse que era A e vou falar, olha, eu estava errado, não é A não, é B. Não tem problema nenhum. Isso é sinal de crescimento. A gente está aqui para crescer. O orgulho é que faz com que a gente fique ali, mantendo uma opinião, mesmo errada, mas fique buscando desculpa, argumentos, porque não quer dar o braço a torcer. Isso é orgulho. E isso nos prende a este planeta. Isso nos afasta de Deus. Vamos parar e analisar. Kardec continua. Por essas palavras, ele quer dizer que, até hoje, os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízos dos que são dóceis e pacíficos. Que a estes muitas vezes falta o necessário, enquanto outros têm o supérfluo. Ele promete que a justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O frágil e o pacífico não mais serão explorados, nem esmagados pelo forte e o violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tiver tornado um mundo feliz pela expulsão dos maus. Vamos entender o que está sendo colocado aqui. O homem costuma resolver as coisas de uma forma rápida e errada, de tempo de validade muito curto, que é através da violência. A violência resolve as coisas, resolve de uma forma errada por um tempo muito curto. Enquanto que a luz, a mansuetude, a bondade, o esclarecimento, a paciência, resolve as coisas em doses homeopáticas, devagar, a longo prazo, mas são duradouras. E o que ele está colocando aqui, que a verdade e a justiça reinará na terra, não nesta terra de provas e expiações que nós estamos agora, mas na terra ditosa, na terra feliz, que não é nem a próxima que está chegando, que é de regeneração. Porque a de regeneração é transição entre mundo de provas e expiações e ditoso, feliz. E vão ser aí, talvez, né, alguns milênios, perto de um milênio, ninguém sabe. Mas vai ser um tempo de regeneração para que todos os maus sejam afastados, para que seja um mundo feliz. Aí, os bons, os pacíficos, herdarão a terra ditosa, a terra feliz. São eles que ficarão na terra. Os outros irão para outros planetas, até que eles se transformem, se modifiquem. Então, nós precisamos fazer uma análise muito profunda de tudo aquilo que Jesus nos coloca, porque é muito atual.
Hoje, aqui agora, no meio da pandemia, nós estamos vendo a desobediência civil. Nós estamos vendo as pessoas olhando para o outro, como que colocando, eu tenho dinheiro, eu tenho plano de saúde, se eu ficar doente não vai acontecer nada comigo. Eu vou para o hospital, eu tenho dinheiro, em uma semana, 15 dias eu estou bem. Agora, se aquele pobre que vai para o SUS, que vai esperar por 3, 4 dias, às vezes até mais, por um respirador no hospital público, o problema é dele. Não tem nada a ver com isso. É isso que nós estamos vendo nas pessoas que estão se aglomerando e estão saindo sem máscara. É um desrespeito para com o outro. Eu posso, eu tenho diploma. Nós tivemos um exemplo aí essa semana, uma senhora, né, que se achava que o companheiro era muito importante porque ele tinha diploma, então ela podia humilhar um servidor público que estava cumprindo o seu dever. Nós chegamos num ponto de insanidade, de imbecilidade, que às vezes paro para pensar, nós mudamos de 2000 anos atrás? As pedras que eram usadas para lapidar as pessoas há 2000 anos atrás são as palavras, né? São as fake news, são os Facebooks, são os Instagrams, são as coisas que são colocadas para lapidar, para machucar as pessoas, como as pedras faziam, às vezes até matar, como as pedras faziam na época de Jesus. Talvez naquela época fossem menos hipócritas do que nós somos hoje. Nós temos que parar para pensar, escutar o que Jesus coloca. Isso aqui foi colocado há 2000 anos atrás. Nós não aprendemos ainda, está super atual. Bem-aventurados os dóceis, os brandos, os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus e eles herdarão a terra, possuirão a terra. Esta terra de violência, esta terra de dor, de ranger de dentes, né, da Gina, daquele inferno de que fica queimando o lixo o tempo todo. Não, esta terra não interessa para ninguém. Esses herdarão a terra ditosa, a terra feliz, a terra que todos nós queremos chegar até lá. Mas para isso exige esforço, exige cidadania, exige obediência à lei de Deus, muito mais do que a lei dos homens, porque quem obedece à lei de Deus não desrespeita a lei dos homens, não desrespeita o semelhante. Vamos ver a nossa atitude do dia a dia para ver o quanto nós estamos afinados, o quanto nós estamos entrosados com os ensinamentos de Jesus e com a lei que ele colocou. Doçura, mansuetude, fraternidade, caridade. Isso é lei. O quanto nós estamos obedecendo essa lei. Parando para esses momentos de reflexão, desculpa, às vezes eu me empolgo, mas é porque eu fico muito brava, porque nós temos aí tudo nos mostrando e nos ensinando no Evangelho, nas palavras de Jesus, e tem muita gente buscando e procurando coisas para entender o que está acontecendo hoje e acha que vai encontrar isso, sabe Deus onde. Nós vamos encontrar as respostas aqui, no Evangelho, nas palavras de Jesus. Pura e simplesmente nós estamos sendo sacudidos. A pandemia está aí para que a gente aprenda a obedecer às leis, começando pelas pequenininhas, para podermos chegar nas leis maiores, que são as leis de Deus. Elas estão aí para nos mostrar que nós somos hipócritas, para que a gente comece a se modificar, porque mais para frente nós poderemos realmente sermos uma irmandade. E é muito importante que a gente acorde, que a gente sinta essa sacudida e se modifique, para que as coisas não piorem além dessa pandemia. Porque se for necessário uma sacudidela maior, ela será dada. É que nem a mãe que vai acordar o filho. Ela chega lá, beija, beija, beija. Acorda, meu amor, vamos lá, levanta, você tem que ir para a escola. Depois ela, vamos, acorda. Até que ela sacode, dá um grito, acorda, sai da cama e dá um peteleco e bota ele para fora da cama. Nós estamos no peteleco, gente. Nós estamos levando um petelecão e o mundo todo parou porque esse vírus veio para mostrar que o capitalismo, a economia,
A vida, do jeito que estava até agora, estava nos levando para o buraco. São cegos guiando cegos. E nós temos que mudar isso rápido e urgente. Depende de nós. Nós que estamos aqui reunidos estudando, podemos fazer a diferença, porque se nós nos mudarmos, automaticamente estaremos mudando o nosso entorno. Vamos continuar então com as instruções dos Espíritos na segunda parte deste capítulo.